Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade às equações. Só que agora a gente vai ver equações biquadradas. Como o próprio nome diz, bi significa que o quê? Que ela é duas vezes quadrada. Olha só que legal. Então, chama-se equação biquadrada toda equação que pode ser descrita na forma ax na quarta mais bx quadrado mais c igual a zero, sendo x a variável e a e b seus números reais, tá? Então, por exemplo, ó, esse é um exemplo de equação biquadrada. Por quê? Porque tem x na quarta e depois tem um x quadrado. Percebam que os expoentes são pares. Essa é uma característica de uma equação biquadrada. Assim como aqui também, tá? Então, ó, observe que a equação biquadrada é do quarto grau, porque o maior expoente do x é 4, e os expoentes da variável são números pares. É uma característica de uma equação biquadrada, certo? Agora, como é que se resolve uma equação biquadrada? Bom, a gente conhece a fórmula de Bhaskara e aquele primeiro e segundo caso de resolver uma equação de segundo grau, certo? E uma de quarto grau, essa biquadrada, como é que se faz? Bom, essa de biquadrada, já que é bi, ela é duas vezes quadrada, certo? Então, ou seja, dizer que ela é duas vezes quadrada, ó, é 2 vezes 2, 4. Eu vou escrever ela de forma com que apareça o x quadrado, por quê? Porque se eu transformar ela numa equação do segundo grau, eu tenho uma fórmula de Bhaskara para usar, certo? Então, é o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo em forma de x quadrado, tá? Aí, ó, eu vou chamar x quadrado de y, justamente para eu poder ter uma equação de segundo grau. Então, ó, aonde tiver x quadrado, eu tiro o x quadrado e coloco o y. Só que tem um doisinho lá, né? Então, fica y quadrado. Menos 10, ó, novamente o x quadrado, tiro o x quadrado e coloco o y. Aí agora virou uma equação de segundo grau. O jeito de resolver, como a gente já viu anteriormente. Acho os coeficientes, o a é 1, o b é menos 10 e o c é 9. Feito isso, o que eu calculo? O delta. Então, eu vou trocar. O b é menos 10, então é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Agora é continha. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10, que é mais 100. Por que mais 100? Porque todo expoente par, o resultado é sempre positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. 100 menos 36, 64. Agora, pego a fórmula de Bhaskara e vou substituir o b por menos 10, mais ou menos raiz de delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos é mais 10. Raiz de 64 é 8. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu vou separar em y' e y duas linhas. O y', 10 mais 8, 18. Dividido por 2, 9. Y duas linhas, 10 menos 8, menos 2, aliás. Dividido por 2, 1. Só que antes eu chamei o x quadrado de y, então eu não quero o y na resposta, eu quero o x, que era a minha conta original. Então, eu vou voltar naquela continha original, onde eu substituí o x quadrado por y, para poder descobrir quanto vale o x. Então, eu já achei duas respostas, né? Eu achei que o y vale 9, y' 9 e y duas linhas 1. Então, o que acontece quando o y for 9? Eu vou trocar o meu y por 9. Como é que eu faço para tirar esse doisinho mesmo? É mais ou menos raiz. Qual é a raiz de 9? 3. Agora, eu faço a mesma coisa quando o y for 1. Pego aquela continha e vou trocar o y por 1. Tiro esse doisinho, coloco mais ou menos raiz. Raiz de 1 é 1. Então, a solução, como é biquadrada, é do quarto grau. Então, significa o quê? Que eu posso ter no máximo 4 raízes reais. Ou seja, menos 1 e 1, menos 3 e 3.
tá? Próximo. Mesma ideia. No lugar do x na quarta, eu vou escrever de forma diferente, x² ao quadrado. Para que isso? Para que eu possa chamar x² de y e eu ter uma equação de segundo grau. Então, ó, troquei o x² por y, como tinha esse 2 ali fora, por isso ele ficou y². Menos 7, ó, tiro o outro x², coloco o y, menos 4 igual a 0. Agora, acho os coeficientes. O a é 11, o b é menos 7 e o c menos 4. Calculo o delta, ou seja, o b é menos 7, que está ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 11, vezes o c, que é menos 4. Então, menos 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Faço tudo aqui, ó. 4, menos com menos é mais, 4 vezes 11, 44, vezes 4, 176. Somando os dois, 225. Pego a fórmula de Bhaskara, percebam, ó, que eu coloquei y igual e não x, como a gente fazia antes, tá? Então, eu estou descobrindo, por enquanto, o y. Então, eu vou trocar menos o b, que é menos 7, mais ou menos raiz de delta, que é 225, sobre 2 vezes o a, que é 11. Então, menos com menos mais 7, mais ou menos raiz de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225, sobre 2 vezes 11, 22. Agora, eu vou separar em y' e y duas linhas. Então, 7 mais 15, 22, dividido por 22, 1. Y duas linhas, 7 menos 15, menos 8, dividido por 22, dá 4 sobre 11. Por quê? Porque eu simplifiquei por 2 aqui e simplifiquei por 2 aqui. Então, 8 dividido por 2 é 4 e 22 dividido por 2 dá 11, tá? Só que a resposta? Não, eu não quero y, eu quero x. Então, eu vou terminar. Então, o que acontece quando o y é 1? Volto na conta original e vou trocar o y por 1. Então, tiro o 2, que é o quadrado, né? Qual é o inverso do quadrado? Mais ou menos raiz. Qual é a raiz de 1? 1. E faço a mesma coisa com a outra resposta. Aí, ó, troco o y por menos 4 sobre 11. Aí, olha só o que acontece. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe nos reais. Então, a solução é só essa aqui. 1 e menos 1, tá? Próximo. Mesmo, o raciocínio é sempre o mesmo, tá? No lugar de x na quarta, eu coloquei x ao quadrado. O resto, copio igual. Para que isso? Para que eu possa chamar x² de y e virar uma equação de segundo grau. Então, aonde tiver x², tiro o x² e coloco o y. Tem um 2 lá fora, por isso que esse 2 que está aqui. Menos 18, tiro isso aqui, coloco o y no lugar, mais 81 igual a 0. Acho os coeficientes agora. Então, o a é 1, o b é menos 18 e o c, 81. Calculo o delta. Ou seja, troco o b por menos 18, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 81. Então, 18 vezes 18, 324. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 81, 324. 324 menos 324 é 0. Agora, pego a fórmula de Bhaskara e vou trocar. Então, menos o b, que é menos 18, mais ou menos raiz de delta, que eu descobri que é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos mais 18, raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 1, 2. Você precisa separar em y' e y duas linhas? Não, por quê? Porque 18 mais 0 é 18. E 18 menos 0 também é 18. Então, eu não preciso perder tempo. Ai, professor, mas eu gosto. Então, beleza, faça você, tá? Eu só vou poupar aqui. 18 dividido por 2
9. Acabou? Não, agora eu tenho que voltar aqui, ó. Tá? Então, para y igual a 9, eu pego a continha e vou ver quanto que vai valer o x. Então, troco o y por 9. Qual é a raiz de 9? 3. Portanto, a solução, mais 3 e menos 3, certo? E agora, exemplo 4. Então, no lugar do x na quarta, eu vou escrever dessa forma. Para quê? Para que eu chame o x² de y. E eu tenho uma equação de segundo grau. Então, fica y² mais 3y mais 7 igual a 0. Acho os coeficientes para calcular o delta. Então, o b é 3², menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7. Então, 3² é 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 7, 28. 9 menos 28, menos 19. Bom, aqui, ó, na hora que eu for substituir os valores, percebam que eu tenho raiz de número negativo. Significa o quê? Que não existe nos reais. Então, portanto, a minha solução é vazia. E o último exemplo, eu vou pegar, desmanchar isso aqui, ó, no lugar de x² menos 1 ao quadrado, eu repito ele 2 vezes, da mesma forma o outro. Agora, eu vou multiplicar x² vezes x², x na quarta. x² vezes 1 menos 1, menos x². Esse vezes esse, menos x², menos 1 vezes menos 1, mais 1. Agora, x² vezes x², x na quarta. x² vezes menos 5, menos 5x². Esse vezes esse, menos 5x². Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Já aproveito e passo 40 para frente, igual a 0. Juntos semelhantes. Então, de azulzinho, x na quarta mais x na quarta, 2x na quarta. Os roxinhos aqui, ó, 1, menos 1 com menos 1, menos 2. Com menos 10 aqui, menos 12x². 1 mais 25, 26, com menos 40, 14, igual a 0. Agora, no lugar de x na quarta, eu escrevo dessa forma. Para quê? Para eu poder chamar o x² de y e eu ter uma equação de segundo grau. Então, fica 2y² menos 12y menos 14 igual a 0. Acho os coeficientes, o a é 2, o b é menos 12 e o c é menos 14. Calculo o delta, então, o b é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 14. Então, 12 ao quadrado, 144. Aqui, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 13, 112. Somando os dois, 256. Pego essa fórmula e vou substituir o menos o b, que é menos 12, mais ou menos raiz de delta, que é 256, sobre 2 vezes o a, que é 2. Melhorando, menos com menos é mais, a raiz dela é 16, 2 vezes 2, 4. X', 12 mais 16, 28, dividido por 2, 14. Y, duas linhas, 12 menos 16, menos 4, dividido por 4, menos 1. Então, eu achei dois valores. Agora, eu vou ver quanto que vale para x. Então, eu volto aqui e troco o y por 14. Tiro o 2 ali como mais ou menos 14, não tem raiz, fica assim. E para o menos 1, o que vai acontecer? Raiz de número negativo não existe nos reais. Então, a resposta é apenas essa aqui, certo? Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem, tá? Tchauzinho. Gostaram do meu tubarãozinho? Tchau, gente.